Fala, meu povo, muito bom dia, uma ótima quarta-feira para todo mundo, como prometido, já falando agora direto aqui da Itália. Quem não acompanhou o vídeo de ontem pela manhã aqui no canal do Lessa, eu expliquei, inclusive, que eu não tive como gravar após o sorteio da Copa Sul-Americana, porque estava em viagem, né? Entre aspas, um períodozinho de férias, aproveitando essa data FIFA por aqui, mas nunca deixando de trazer informação, de trazer notícia para vocês aqui no canal do Lessa sempre que possível, e nunca vai ser diferente, vocês sabem disso, né? Vem procurar informação aqui, principalmente o vídeo da manhã, a galera que está saindo de casa, está indo para o trabalho, vai sempre conectada, vai sempre ligada aqui no canal do Lessa, galera que vai para academia, malhar cedinho, tem que ficar muito bem informado, né? Então, mesmo do outro lado do Atlântico, eu estou aqui para trazer informações e notícias para vocês. Olha, seguinte, inclusive fazendo bastante frio aqui hoje, me recuperando um pouco da mais ou menos 5, 6 graus agora à noite, ainda me recuperando da viagem, né? Do cansaço, porque mais de 20 horas, tem a questão do fuso também, mas aos poucos a gente vai ajeitando. Vou te pedir para você deixar o seu like para valorizar aqui, como sempre, vocês já fazem, né? A maioria. Valorizar aqui o trabalho, deixando o seu like, se inscrever aqui no canal se você não está inscrito, ativar as notificações também é muito importante, porque aí você não perde nenhuma notícia e nenhuma informação. Ainda falando sobre Comebol, porque tem coisa boa para falar, não da Comebol, mas da Sul-Americana, que é da Comebol, e a gente vai falar sobre um tema muito delicado aqui, que aí sim envolve diretamente a Comebol. Bom, eu vou colocar na tela para vocês agora. Ontem tivemos finalmente a definição das datas, horários, estádios onde o Fluminense vai jogar a primeira fase da Copa Sul-Americana. E a estreia vai ser no dia 1º de abril, tá? Dia 1º de abril, às 9h30 da noite. 1º de abril é uma terça-feira, o Fluminense enfrentando o Once Caldas lá na Colômbia, no estádio Palo Grande. Vai ser o estádio que vai receber esse confronto. Transmissão, atenção, transmissão desse jogo pelo SBT e também pela ESPN e na Disney Plus. Segunda rodada, o Fluminense volta à Campeonato Sul-Americana no dia 10 de abril, aí no Maracanã. Esse jogo contra o Once Caldas é uma terça-feira, tá? Depois, dia 10 de abril, o Fluminense enfrenta o San José no estádio Maracanã. O jogo vai ser também às 9h30 da noite, acho que eu repeti, mas se eu repetir, me perdoe. E com transmissão da Paramount. Somente a Paramount vai transmitir esse confronto. Depois, a próxima rodada, a terceira rodada, dia 22 de abril, às 9h30 da noite, no estádio El Teniente, o Fluminense enfrenta a União Espanhola lá em Santiago, no Chile, jogo com transmissão da ESPN e também da Disney Plus. Quarta rodada, dia 8 de maio, lá no estádio Hernando Siles. Então, confirmado o palco do confronto, Fluminense enfrentando o San José no estádio Hernando Siles em La Paz. O jogo não vai ser em Oruro, vai ser na capital La Paz. Diferença de altitude muito pequena, né? Coisa de 100 metros ali não vai fazer diferença. A altitude de La Paz é também muito complicada. Jogo às 9h30 da noite, mais um jogo às 9h30 da noite, hein? Com transmissão de novo da Paramount. E depois a gente vai para a próxima rodada, com o Fluminense enfrentando na quinta rodada o União Espanhola no Maracanã, jogo às 7 da noite, dia 14 de maio, tá? Também transmissão ESPN e Disney Plus. Lembrando que o jogo contra a União lá em Santiago não vai ser no estádio deles, vai ser no estádio que fica ali na região metropolitana de Santiago. O estádio tem boas condições. E também, para fechando a sua participação na fase de grupos, o Fluminense novamente no Maracanã, dia 29 de maio, 9h30 da noite, enfrenta o Once Caldas da Colômbia, jogo com transmissão da Paramount Plus. Então, temos aí definidos os dias, horários e também os palcos, os estádios que vão receber o Fluminense nesta primeira fase da Copa Sul-Americana. Já falamos bastante sobre esse grupo, sobre o que tem de bom, o que tem de ruim. Eu não tive como dar a minha opinião aqui para vocês, mas a gente está pegando o União Espanhola, que é um time que está lá embaixo no Campeonato Chileno, na lanterna,
fazendo um péssimo campeonato até aqui. Once Caldas, que também não vem bem lá no campeonato colombiano. São José, idem o São José, inclusive, num amistoso recente contra o Bolívar, tomou de 7-1 do Bolívar, que é o time mais forte lá da Bolívia. Então, tecnicamente, o grupo é bom para o Fluminense. Bom no sentido de serem adversários tecnicamente fracos, pelo que eles vêm apresentando. Tá? E quem tem que mostrar isso é o Fluminense dentro de campo, né? Mas o que pega nesse grupo é a altitude. Acaba deixando esse grupo um pouquinho mais chato. Porque tem a altitude de La Paz, depois já para Manizales, que não é uma altitude muito significativa, mas é mais de 2.000 metros, 2.000 e pouquinho, bem menos agressivo do que La Paz, mas ainda assim tem um impacto, a gente sabe que tem um impacto. Então, eu acho que acaba ficando, né, meio chatinho devido a essa questão da altitude, mas tecnicamente o Fluminense, pelo nível de investimento, pelo dinheiro, pelos jogadores que tem, pelo grupo que tem, o Fluminense tem a obrigação de passar nesse grupo com a primeira colocação. Se vai ou não, aí vai ter que mostrar dentro de campo. Mas tem, por tudo isso, porque a análise quando o Fluminense vai para o Mundial de Clubes, vai pegar o Borussia, a responsabilidade maior é do Borussia. Não tem como comparar nível de investimento, grana. Mesma coisa nesse caso, só que ao contrário. A responsabilidade é toda do Fluminense em que pese essa questão da altitude. Bom, esse assunto aqui tem a ver com o Conmebol, mas é a parte ruim da Conmebol, porque ontem o presidente da entidade, o Alejandro Domingues, ele deu uma declaração completamente absurda, que gerou uma polêmica estrondosa aqui no Brasil, e não é para menos, não é polêmica, né? É uma revolta mesmo, por tudo que vem acontecendo já há muito tempo nos campeonatos da Conmebol. Racismo descarado, que não é combatido, muito pelo contrário, que tem a conivência da Conmebol, que precifica o racismo e joga o preço lá embaixo. Olha só o que o Alejandro Domingues disse. Libertadores sin equipo brasileiro. ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Impossível. Pois é, a gente está falando do presidente da Conmebol, do cara que está no topo da cadeia que comanda o futebol sul-americano. O cara que deveria dar o exemplo. O cara que deveria ser, de fato, o primeiro a rebater falas como essa, porque, vamos lá, gente, tem muita gente falando, mas ele não falou de propósito. Mas ele não seria maluco de falar isso intencionalmente. Vamos lá, pessoal. Esse cara é um dos caras das famílias mais ricas lá do Paraguai. O pai dele também foi dirigente, o presidente do Olímpia, se eu não me engano, né? Na verdade, a família dele é dono do Olímpia, basicamente. Então esse cara, ele chegou nesse nível, assumiu a Conmebol, porque ele é inteligente, e ele é político. Burro, só pode ter certeza que ele não é. Inocente, muito menos. Então, ainda assim, parece que é inteligência artificial, de tão bizarro que é isso. Porque o cara que está no cargo dele, na posição dele, por mais carta branca que tenha para fazer o que quer, porque o sistema permite isso, ainda assim, é impossível você falar, o cara, como presidente da Conmebol, vai chegar e vai falar uma parada dessa. Assim, é tão bizarro que não dá pra acreditar, a gente tem que ver, porque é realmente o cara falando. Ele não falou por querer. Um cara desse nível não tem discernimento para pensar um segundinho e não soltar uma analogia ridícula como essa. Porque a gente está falando justamente, a gente vem nesses últimos tempos, últimos dias, combatendo mais uma vez fortemente o racismo que vários jogadores do futebol brasileiro sofrem deliberadamente ao longo da América do Sul, em vários jogos, em várias competições, e nada acontece. Pelo contrário. Isso aí, gente, é resultado daquilo que a gente chama de racismo estrutural, daquilo que está entranhado nessas pessoas. O racismo, ele está entranhado nessas pessoas. Por que você acha que não tem punição?
Por que você acha que os caras fazem e não acontece nada? Vão lá e dão uma multa de 50 mil dólares. É porque eles são coniventes. É porque eles acham que isso aqui não tem... É tudo mimimi de brasileiro, é tudo palhaçada, é tudo conversa fiada. E aí eles são tão descarados, eles são tão vagabundos, que eles foram uruguaios, se eu não me engano, principalmente os uruguaios, fizeram uma reclamação à Conmebol, dizendo que os clubes do Uruguai, Paraguai e Argentina sofrem xenofobia no Brasil e que, além disso, eles reclamam de abuso de autoridade de organizações brasileiras. Esses caras, como vieram aqui os torcedores do Peñarol, vieram aqui saquear, roubar, agredir as pessoas. A gente viu as cenas que aconteceu aqui. E eles querem ser tratados o que? A pão de ló? A gente sabe que a polícia aqui no Brasil tem diversos problemas, né? A gente viu o que aconteceu no Fla-Flu, por exemplo. A gente sabe. Mas quando você vai lá e faz alguma coisa errada, eles vão passar a mão na cabeça? Ou torcedores daqui que vão para lá não sofrem emboscadas também? Ou todos são muito super bem tratados? E assim, independentemente disso, são discussões completamente diferentes, de níveis diferentes. São coisas que não estão na mesma prateleira, não estão no mesmo pacote e não têm que ser misturadas. Mas infelizmente a gente vive numa sociedade ainda muito racista. Não só aqui no Brasil, mas principalmente nesses países sul-americanos. E isso é respaldado por gente como Alejandro Domingues, que deveria dar o exemplo e vai falar algo desse tipo. Então, infelizmente, sim, é uma coisa que está entranhada. É uma coisa que está... Os caras respiram isso. Então é muito difícil imaginar que essa realidade vá mudar. Se essa declaração, que ele não vai admitir, inclusive, eu vou até colocar aqui na tela aí para vocês, o perfil do Alejandro Domingues no Twitter. Ele postou essa nota aqui, dizendo: em relação às minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol Libertadores é impensável sem a participação dos clubes dos 10 países membros. Sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol. Reafirmo o meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de discriminação. Essa frase é popular? Frase popular onde? Essa frase é popular. Eu não acredito em nada disso aqui, gente. Eu não acredito em nada disso aqui. Os clubes brasileiros deveriam fazer pressão para que esse cidadão saísse do cargo depois disso aqui. Essa é a única saída plausível. E já está acontecendo. A Leila Pereira, que vem dando aula, inclusive causou isso por ameaçar, por dar a ideia de que os clubes brasileiros poderiam se filiar com o CACAF, ela deu uma entrevista ao GE e falou isso aqui. Confesso que custei acreditar. Achei que pudesse ser inteligência artificial. Aliás, pensando bem, nem mesmo a inteligência artificial seria capaz de produzir uma declaração tão desastrosa quanto esta. Não é possível que, mesmo após o caso de racismo contra os atletas do Palmeiras no Paraguai, o presidente da Conmebol faça uma comparação abominável como o que ele fez. Parece até uma provocação ao Palmeiras e aos demais clubes brasileiros. Essa declaração demonstra, mais uma vez, a dificuldade da Conmebol em compreender o que é racismo. Se as pessoas que comandam o futebol sul-americano nem sequer sabem o que é racismo, como serão capazes de combatê-lo? Sabe por que eles não sabem? Por isso que eu estou falando para vocês. Porque isso faz parte do dia a dia. Porque isso é normalizado. Porque eles são coniventes. Porque eles, no fim das contas, no fundo, concordam. E acham que todo discurso contrário é conversa fiada, é balela. É por isso. E aí uma hora escapa. Uma hora escapa. Quando você menos espera, escapa. Você pode fingir. Você pode ser falso. Você pode ser dissimulado. O tempo que for. Mas uma hora, na verdade, acaba aparecendo. Infelizmente, se os clubes brasileiros não fizerem pressão, não ameaçarem tomar atitudes práticas, infelizmente essa realidade, vocês podem ter certeza, essa realidade não vai mudar. Pessoal, vou deixar aqui no comentário o link para Mais Ágil, sempre parceiro fiel aqui do canal do Lessa, que vem ajudando muita gente já há muito tempo naquela questão de antecipar o FGTS, o seu fundo de garantia. Se você está precisando, por um acaso, desse serviço para resolver alguma coisa da tua vida, precisa de dinheiro na mão, né? Não tem como, não tem parcela, não tem cartão, não tem nada, tem que ter dinheiro na mão, grana na mão. A Mais Ágil pega lá aquela grana que está parada, que você não pode mexer, antecipa e você vai receber na sua conta
com muita rapidez. Agora, é claro, você tem que entender exatamente como funciona, as taxas envolvidas, e por isso tem uma equipe lá pronta para te atender. A Mais Ágil faz isso para você, e esse nome não é por acaso, é porque é rápido, é ágil mesmo. Para a gente fechar aqui, galera, duas informações importantes. Lelê está muito perto de acertar a sua ida para o Ceará. Lembra que eu trouxe a informação exclusiva para vocês há alguns dias, depois a negociação acabou esfriando, porque o Ceará acabou contratando o Pedro Raul, e diante disso, eles no primeiro momento desistiram da negociação. Teve o interesse do Juventude, que chegou a negociar, mas o Lelê não quis ir para o Juventude. O Ceará entendeu que, na verdade, precisava de mais um jogador para a posição e voltou a carga para contratar o Lelê, fez uma proposta de empréstimo e os detalhes estão sendo discutidos. Então agora depende novamente do Lelê para que ele vá para o Ceará, vai reforçar o ataque do Ceará por empréstimo. Eu já falei, eu acho que é um bom negócio para ele. Eu acho que tende a somar, tende a ganhar, vai disputar uma Série A no clube onde ele pode ter mais oportunidades do que terá no Fluminense. Então, essa negociação está caminhando, deve ser concretizada muito em breve, depois de idas e vindas, o Lelê pode parar no Ceará. Essa notícia ela foi publicada ontem pelos amigos lá do GE, o meu amigo Breno também lá que cobre o Ceará lá em Fortaleza, entrou em contato comigo, a gente estava apurando, mas o GE publicou um pouco antes, então só dando os créditos aí, mas enfim, aquela negociação que eu trouxe para vocês aqui, acabou demorando um pouquinho, mas parece que vai sair. A que não vai sair é a do zagueiro Manuel, aliás, não teve negociação nenhuma. Veio uma informação lá de Alagoas, dizendo que o Manuel tinha sido oferecido ao CRB, e o CRB negou o nome do Manuel. Isso não aconteceu em momento nenhum, gente. Falei com as pessoas que representam o Manuel neste momento, que estão representando o Manuel, porque, enfim, um tempo atrás ele teve uma troca de empresário, troca de staff. As pessoas que hoje representam o Manuel, em momento nenhum, ofereceram o Manuel ao CRB. Portanto, muito menos ele foi negado pelo time alagoano, tá? Só para esclarecer isso, o Manuel, ele segue focado, treinando, trabalhando, buscando o espaço dele, espera ter mais oportunidades com o Mano Menezes e não tem nenhuma intenção de deixar o Fluminense após renovar o contrato. Tá? Então só esclarecendo esse ponto aí para vocês. E é isso, gente. Volta com muito mais informações, mais notícias ao longo do dia. Conto com vocês, deixe o seu like, se inscreva no canal, seu comentário também é muito importante. Tamo junto, um abraço, a gente vai se falando.